boa noite. Está no ar mais um TV com Debate, sendo transmitido ao vivo pelo canal 11 da NET para Santos, São Vicente e Praia Grande. E vocês têm mais duas opções para nos assistir. Se você está em São Vicente ou Praia Grande, também pode nos assistir pelo canal 18 no sistema analógico. E claro, em qualquer lugar que você esteja, pode nos assistir pela internet, através do www.tvcomsantos.com. E vocês já podem mandar as suas perguntas, seus comentários aqui para os nossos convidados pelo 3014 2341. 3014 2341. E nessa noite de sexta-feira, dia 30 de maio de 2014, temos aqui a presença do nosso grande amigo, do nosso convidado, o advogado André Luiz Simões Andrade. André, uma boa noite, como sempre, um grande prazer tê-lo aqui conosco no TV com Debate. Boa noite, Manuel, boa noite, professor Aristides, boa noite aos telespectadores, obrigado, é um prazer também sempre estar por aqui. E dividindo esse espaço tão democrático que nós temos aqui no TV com Debate, temos a presença também do nosso grande amigo, nosso convidado de hoje, o professor Ari Brito. Ari, mais uma vez um grande prazer tê-lo aqui conosco no TV com Debate. Espero que hoje tenhamos aí um debate saudável e aqui, né, como estamos falando, né, o final debate de semana, de sexta-feira, já na beira, bem mais sossegado do que o dia a dia. Por favor, não fiquem ligando e fazendo perguntas de política, essas coisas mais tensas. Vamos já entrar no final de semana, né? É isso, irmão, não dá para ficar muito calmo, né? Porque hoje de manhã nós já tivemos alguns problemas com os caminhoneiros, novamente, né, não tem local para estacionar no Porto de Santos. Começou de novo a safra, a safra. Então eles protestaram hoje, mais de 100 caminhões ficaram parados lá em uma área da Codesp. Eles dizem que estão cansados de tantas multas e, claro, da reclamação dos moradores do entorno, que são sempre os mais afetados, né? São sempre aqueles que sofrem diretamente. André, você que acompanha aqui a política da nossa cidade, os problemas da nossa cidade, mais uma vez, os caminhoneiros sofrendo com a entrada da nova safra. Simplesmente é o replay, né? Todo ano já virou, é só lembrar, é como ter antigamente tinha aquela caixinha de fichinha, você ia puxar a fichinha, já estava tudo escrito lá como é que vai ser, né? Então todo ano não existe, o planejamento tem que começar lá no interior, lá da onde vem a carga, porque o que acontece? Não tem armazém, não tem silos para colocar as fotos estão mostrando aí a produção. Então o que os empresários estão fazendo? Os produtores estão armazenando nos caminhões. Então o caminhão é obrigado ele vira um armazém. E o que acontece? Vem desembocar, o problema vem desembocar aqui no porto, porque aqui se no interior, lá na origem, né, da safra, não tem como armazenar. Imagina aqui no porto, que não é só os grãos, né? Nós temos um porto que escoa todo tipo de mercadoria, e a cidade é pequena, a ilha é pequena, não tem espaço para estacionar esses caminhões todos, não tem como fazer esse pátio regulador que existe aqui em Cubatão. A piscina não tem aquele lava-pés, que a gente entra para lavar o pé e depois vai para a piscina. Então aquilo é perto do volume de caminhões, do volume de carga aqui, milhões e milhões de toneladas que estão escoando para o porto, que deve vir para o porto. O que acontece? Não tem como colocar, não tem como regular. O agendamento não é respeitado, não tem como controlar, não tem como punir, não tem como... Quer dizer, existe o agendamento, mas esse agendamento não é respeitado. Então os caminhoneiros vêm, os empresários também para eles também não interessa agendar, porque quando o caminhão parado, está perdendo o caminhoneiro e está perdendo aquele que quer escoar, que já está lá, precisa sair a carga. Então precisa ter essa circulação. E aí, quem paga somos nós. O destino, né? O porto que é desorganizado também, e a cidade é que sofre. Então não é o porto organizado, né, como dizem, é o porto desorganizado. Não tem estrada, não tem... As estradas são feitas com anos e anos de atraso, e quando ela está pronta, ela já não serve mais, já não aguenta mais o volume, não se reativa, não se tem uma vontade política de se reativar as ferrovias e fazer uma integração. O caminhão pode vir até o Alto do Planalto, descarrega lá, né? E o trem
o trem traz para o porto, que é muito mais... uma composição pode trazer 5 mil caminhões, dá para trazer em 2 composições, 3 composições. O sistema está pronto, é da época dos ingleses de 1800, do século XIX, mas funciona perfeitamente, porque foram os ingleses que fizeram. Então, falta de planejamento e falta de vontade política, infelizmente. Ari, sua opinião a respeito desse problema, mais uma vez hoje, que nós enfrentamos? Na verdade, esse debate a gente já acompanha, né? Como o próprio André falou, sempre a gente vai estar debatendo sobre os mesmos temas. É até engraçado, acaba se tornando cômico, né? Porque aí, somado a isso, a gente ainda tem uma infraestrutura viária, que eu não vou nem entrar no mérito assim, da cabotagem ou do multimodal, que eu acho que isso é fundamental e a iniciativa privada, de certa forma, tenta trabalhar isso. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa que é executivo de transportes, que trabalha com a parte é uma montadora da área de caminhões, e que falou que eles estão desenvolvendo caminhões agora com motor diferenciado para poder começar a trabalhar carga lá pelo Pacífico, lá nos Andes, para poder sair daqui, né, e lá pelo oeste e tal, para poder chegar uma carga na China, com um custo mais reduzido e tal, porque hoje, quando você considera todo esse custo de cabotagem, toda essa parte que está precária, né, aqui pelo lado direito, pelo Atlântico, acaba valendo mais a pena passar por todos os outros obstáculos da esquerda para ir pelo Pacífico. Mas eu vou por um outro lado, eu acredito que também é muito importante, sempre bato nessa tecla, que é a questão viária da cidade, do município. Não tem como você imaginar que um porto desse tamanho e que existia um planejamento já há muito tempo, quem conhece dessa área sabe disso, já existia um planejamento para perimetral, para o crescimento do porto, tanto do lado esquerdo como direito, tal. Então assim, já tinha tudo isso. Só que como que é a comunicação do federal com o estadual e o municipal? Zero, né? Porque aí qual é? Que o André falou a questão do planejamento. Então como que você pode imaginar o início de safra e de repente você tem, por exemplo, a recuperação agora dos asfaltos aqui da cidade. Então assim, a cidade por si só já está parada. Aí vem uma obra exatamente no mesmo momento que começa a safra, que todo mundo sabe que nesse momento vai acontecer aquilo. Então assim, você não anda na cidade. Não é só por causa do porto, você não anda na cidade por vários motivos. Então assim, essa falta de entrosamento, dizer, olha, vai acontecer... Até vou fazer um parênteses em relação ao que estava falando dessa obra para ligar Santos Guarujá, que vai, de repente, destruir uma outra obra que já foi feita ali no porto. Outeirinhos, né? Custou 200 milhões de reais. E vai jogar fora por conta do quê? Da falta de entrosamento. Então, a relação de comunicação entre o governo federal, estadual e municipal, as instâncias, e muitas vezes o empresariado, a iniciativa privada fica totalmente perdido, porque na hora que você faz um planejamento, olha, eu vou começar a trabalhar a cabotagem vindo não sei de onde e tal, aí os caras mudam. E aí você fala, e agora? O que eu faço? Né? Então, assim, efetivamente, a safra vai ter todo ano. Sim. Né? E a gente torce para que tenha sempre todo ano e que venha aqui para o porto. O que falta, muitas vezes, até posso ser meio grosseiro, mas falta vergonha na cara, sinceramente. E vergonha na cara, eu já falei uma vez aqui nesse programa, André e Ari, não sei se vocês têm conhecimento dessa legislação, eu não vou lembrar a porcentagem, mas todo terminal portuário tem que ter uma porcentagem da sua área voltada para o estacionamento de caminhões. Se você pega lá o Google e começa a fazer uma porcentagem, uma estimativa, nenhuma empresa tem a porcentagem por lei, legislação. Cadê a prefeitura para fiscalizar isso? Porque é uma legislação municipal. Eu acho que tem que ter, eu acho que é 20% da área do terminal. Então cadê a prefeitura para falar, olha, seu terminal... Os caminhões ficam todos na fila, enfileirados ali na Avenida Portuária, na Mário Covas, à esquerda, ficam ali parados. Será que a Mário Covas será que é a área do... Entrando lá do terminal, né? Entrando lá na Libra, Não, você falou, mas deve ser, né? Eles devem considerar... Virou estacionamento, é verdade. Deve ter... Olha, não, os 20% está na avenida. Nós não conseguimos andar, não tem mobilidade. Já não tem mobilidade muita cidade. Agora, nessa época, ficam lá todos parados um atrás do outro, ali na fila da esquerda. É um absurdo você ver isso. Estacionados ali. E aí, você estava falando da questão da pavimentação. Eu estava viajando e quando eu voltei, eles estão fazendo a troca ali no Canal 3, na Washington Luiz. Eu fiquei um pouco assustado. Por quê? Que eu fiquei, vou até explicar. Eu não sabia da obra. Eu cheguei e ainda pensei assim, puxa vida, eles devem estar mexendo nas galerias pluviais. Porque
porque inunda ali o Canal 3 como Eles qualquer estão outra... trocando o fundo da piscina. Aí eu olhei, fui lá olhar a obra de perto, falei, mas calma aí, eles estão tirando a... Tudo bem, vai, um recapeamento, mas Não integra. você está mexendo, já está tirando o asfalto, Aproveita, já arruma, né? aproveita e arruma. Eu não entendi. Ari, realmente, eu não sei se tem benefício para alguém ou se realmente é, de novo, uma falta de planejamento. E outra coisa, quando acabar, assim que acabar o asfalto, na semana seguinte vem a Sabesp e começa a rasgar tudo de novo para arrumar uma tubulação. Ou aí, aí fica aquela terra, aí vai criando uma valeta, chove, aí eles vão lá, põem aquele asfalto, aquele remendo muito mal feito. É assim que funciona. E aí de novo, cai no que eu falo, planejamento, que é a integração não tem. Porque existia uma época que nós vivíamos na cidade que falava assim, não existe essa integração, porque efetivamente a gente está falando de partidos diferentes. Por exemplo, uma cidade tinha um prefeito de um partido, outra cidade de outro, e o governo federal, estadual era de outro partido. A regra não se aplica nesse momento. Muito pelo contrário, né? Eu acredito que esse alinhamento, principalmente do governo municipal com o estadual, até a questão partidária, ajuda muito a cidade, tem tudo para ajudar a cidade. Mas às vezes a impressão que dá que lá no varejo, né, lá na execução, a Sabesp parece que não conversa às vezes com a prefeitura em relação a essas obras, pelo menos a gente, o leigo que está andando pela cidade, fica com essa percepção. Ninguém lembra de fazer um ofício. Olha, de tanto a tanto estaremos, aproveitem, façam um planejamento. Para quê? Existe um estudo já para ampliação de qualquer rede, seja CPFL com gás Sabesp. O nome foi o que você falou ali, o nome próprio, a Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo. Então, é o que você falou, então não tem como não conversar a prefeitura com o Estado. E a minha pergunta para você, Ari, que até você colocou em pauta isso, onde mais está tendo esse recapeamento, você sabe? Ou é só no Canal 3? Porque eu tenho andado por aí e só vejo no Canal 3. Esse é um projeto que a Prefeitura está realizando, inclusive lançou uma marca agora recentemente sobre essa bandeira, né, de trocar toda a malha. Então, assim, lógico que o Canal 3 ali, porque tinha algumas regiões mais emergenciais, não vou falar aqui pela Prefeitura, mas é um projeto que a ideia é trabalhar toda a malha, né? Então, assim, e precisa mesmo, isso aí é indiscutível. O único problema é que, às vezes, essa falta de integração justamente cabe aí, por exemplo, uma obra dessa, ter conversado, por exemplo, para trabalhar a questão das chuvas e outras recuperações que poderiam ser desenvolvidas, porque fica, até eu gosto de falar muito um exemplo da ciclovia. A gente construiu uma ciclovia do lado direito da Afonso Pena, por exemplo, aí depois virou no centro, aí agora vai à esquerda, aí agora vem o VLT, aí a ciclovia vai para não sei aonde. Aí eu fico pensando assim, se a gente for somar desde a primeira vez, lá do governo do Papa, né, quando começou, até antes, né, na época do Beto, mas pensar no Papa lá. A primeira ciclovia foi da Thelma. Foi na Afonso Pena. Aquela da Afonso Pena, isso. Mas se for pensar, pega até da Thelma, pegar todos esses investimentos em ciclovia, somar tudo isso, às vezes que foram feitos e refeitos, eu acredito que dava para fazer uma ciclovia daqui até São Paulo. É isso que eu ia falar, já estaria pronto, mas daqui até São Paulo, sem declive, hein? Ia ser mais fácil para eles chegarem lá, porque a tecnologia seria, porque o dinheiro que se gastou, daria para fazer uma tecnologia de primeiro mundo. Aí o Ari falou então que tem esse programa da prefeitura para trocar recapeamento, né, pavimentação, mas deveria começar no Canal 3, porque eu acho que tem outros locais muito mais emergenciais. Numa guerra a gente fala em frentes, né? Eu, pelo menos de cabeça, eu tenho visto 3 frentes. Agora, do Canal 3, a da Senador Feijó, que em frente ali, meu escritório é ali no comecinho da Senador Feijó, em frente à Câmara. Eles cortaram as laterais, fizeram meio fio e parou. E tem a João Pessoa também, que vai sofrer uma intervenção, vai ser uma intervenção grande lá. Que também ela está toda rasgada nas laterais para fazer meio fio e parece que vão fazer ciclovia também, uma integração faixa de ônibus. Pelo menos o projeto original era esse. Mas está tudo parado. Pelo que eu vejo, está parado. A não ser que eles estejam trabalhando à noite, que eu acho que é o... provavelmente geralmente no centro eles trabalham mais à noite. Na Senador Feijó anda meio parado, porque eles fizeram ali da Rangel Pestana para frente, terminou. Agora, até do centro lá, da Praça José Bonifácio, até a Rangel Pestana está parado. Porque eu tenho andado, eu tenho feito uns trabalhos, eu tenho andado nos morros, etc. Aquele pedaço
Eu não estou vendo nenhuma movimentação. Não, mas é que né? existe um cronograma, um planejamento, claro, né? claro. Isso aí, a ideia, o projeto foi anunciado como um projeto para toda a cidade, então pensar na malha como um todo. Eu iria até um pouquinho antes disso, que assim, quando a gente fala, vamos asfaltar, ou então vamos recapear a questão pluvial, né, das águas, das chuvas, tá, uma questão importante. Mas mais do que isso, que assim, a gente está absorvendo uma construção de imóveis, assim, né? Então vai ter muito mais gente, então a população crescendo, principalmente poder aquisitivo com pessoas com carros, e você não tem tamanho de rua para andar. Então, por exemplo, se você está no centro, você está lá saindo do escritório, o próprio senador lá, e cai no canal 3 para ir em direção à praia, independente agora da questão da pavimentação, quanto tempo você que está assistindo, que faz esse percurso, demora para fazer um trajeto, às vezes, de 1 quilômetro no máximo? Não, demora 20, ali para 20 minutos tranquilamente. Então, às vezes eu estou ali naquele trajeto e penso, parece que eu estou na Marginal, no horário de rush em São Paulo, ou numa avenida assim. Porque não tem o sistema de semáforo inteligente, eles dizem que é inteligente. Não vi ainda a inteligência desse semáforo. Porque você, na Rua da Constituição, se você quiser pegar algumas áreas de escape, que você pode usar, porque ao invés de vir pela Senador Feijó e Canal 3, você pode vir pela Constituição, apesar de ser uma ruazinha estreita e tal, mas... É uma alternativa. É uma alternativa. Aí você vem do Cais, eu já fiz essa experiência, do Cais até a Rangel Pestana, é praticamente um farol em cada quadra. Então, qual seria, né, a inteligência da coisa? Você pega o primeiro farol, na hora que ele... Tudo bem, está fechado. Quando ele abre, o próximo já tem que estar programado para você, quando chegar lá, numa velocidade média nesse horário, para ele estar aberto. É o contrário. Todos abrem de uma vez. E aí, conforme você vai já fecha o outro. Avançando a quadra, a próxima quadra fecha. Aí você abre aquela, a próxima quadra já vai entrar no amarelo e fecha. Quer dizer... O próprio sistema não precisa ser semáforo inteligente, é só programar o tempo, né? Porque é tudo por tempo. Ele está programado ao contrário, é onda vermelha em vez de onda verde. Então, aí atrapalha, aí o trânsito para todo, porque começa a acumular carro, porque vai entrando, cada esquina vai entrando carro naquela via que vai sair lá na Conselheiro Neves. Então, E aí para completar essa dose, para fechar esse ciclo que a gente está falando de mobilidade urbana, aí entra assim, então eu vou fugir disso, eu vou ou de bicicleta, eu vou pegar um transporte público. Não tem. Existe essa possibilidade de verdade? Não existe. Né? A gente acaba tendo as pessoas que não conseguem mais entrar num circular, por exemplo, pegando uma bicicleta. A bicicleta e as ciclovias não viraram alternativas para quem está querendo deixar, como o caso do metrô em São Paulo. Por exemplo, São Paulo, de repente, vou pegar um metrô para não andar de carro. Aqui seria o caminho natural, a ciclovia dessa alternativa, não tem como. Na prática, impossível. Você não tem como andar. O cara que foge do transporte público para pegar uma bicicleta. Né? Então, acaba sendo essa linha lógica. O cara que está de carro, ele praticamente é motivado a continuar andando de carro. Porque o dia que ele tenta buscar essa alternativa, ele fica 1 hora esperando um ônibus. Né? Ou no caso das bicicletas, tem a questão da violência também, da segurança, que cada vez tendo mais assalto e tal. Acaba ficando sem alternativa. Né? Não, e convenhamos. Vamos supor que o André... Olha, ele usa essa... Janeiro, imagina eu indo de bicicleta para o escritório. Indo assim... Para o escritório de bicicleta, num calor de 40 graus. Então, quer dizer, é inviável você usar uma... Eu gostaria, adoraria, eu sempre falo aqui, eu sempre fui um crítico veemente do sistema que está se implantando aí de VLT, porque eu adoraria todos os dias sair da minha casa e ir até a Conselheiro Nebias, que eu moro ali no Boqueirão, ou até o Canal 3, pegar o VLT, claro. Sair ali na praça, ou próximo do meu escritório, e ir para trabalhar em 5 minutos. Eu adoraria. Só que o VLT, do jeito que está feito, ele vem de São Vicente, vai entrar ali na Conselheiro Nebias, quer dizer, ele vai dividir o trânsito com... Agora não vai mais entrar na Conselheiro. Agora já mudou de novo. Já mudou pela terceira vez. Daqui a pouco ele está indo... Vai voando, porque vai ser... Era o que deveria ser vai feito, ser né? VHT, veículo helicóptero de Mas olha, eu tenho uma teoria um pouco conspiratória nisso, que eu acredito que isso aí tem a ver com o Ministério da Saúde.
Com o Ministério da Saúde. Isso aí, na verdade, eles estão fazendo tudo isso assim, porque quando você não conseguir mais andar de carro na cidade, nem transporte público, nem bicicleta, aí você começa a caminhar. A gente tem uma cidade horizontal, e aí o que vai acontecer? Vai melhorar a qualidade de vida santista. Isso aí é uma estratégia. Olha. Anotem aí, um dia vocês vão descobrir isso. É uma estratégia que é assim, olha, como a gente vai fazer para essas pessoas caminharem? Se preocuparem com essa... É só começar, não tem como andar de carro, porque no carro você vai ficar parado, então as pessoas vão começar a caminhar, aí vão ter uma qualidade de vida melhor. Essa é melhor que a minha teoria, porque eu estava fazendo uma teoria do outubro, do mês de outubro, que vai ser eleição, então eu estava pensando nesse viés, mas como eu sou um pouco maldoso, né, então aí eu estou pensando na questão da eleição, mas essa é uma boa, né, vamos caminhar, porque o VLT, se nós já temos um problema semafórico, problema, aí vai acabar de vez com a cidade. Uma série de fatores. Nós tivemos conta também, eu penso, a educação, porque você vem, por exemplo, eu faço esse trajeto todos os dias, Senador Feijó, Canal 3. Hoje, por exemplo, por sorte, aquela proibição de estacionar das 17 às 20. Graças a Deus hoje foi cumprida, porque não tinha ninguém, então eu vim muito rápido, porque deu para andar. Hoje eu vim numa velocidade, não deu para vir, lógico, a 60 por hora. Não, sim, mas está fluindo. 40 por hora, assim, 30, 40 por hora, mas andando, sem parar. Né? Porque ali normalmente tem o quê? Caminhão de concreto numa obra que tem ali entre a Francisco Glicério e a Alexandre Herculano. 6 horas da tarde resolve parar 5, 6 betoneiras na contramão, que eles estão virados para cá, para descarregar ali. Bom, já é um ponto de... Aí mais para frente, um monte de madame que vai no supermercado, que vai na padaria, que não sei o que, larga o carro na faixa da esquerda, pisca, quer dizer, é falta de educação. Ou quando não para em fila dupla. Sim, né? Que esse é o pior. Então, realmente é uma questão também de educação no trânsito, né? Então, tudo isso é uma conjunção de fatores que levam à falta de mobilidade. Se todo mundo fizesse a sua parte, né, e não só o governo, mas também os cidadãos, ficaria mais fácil chegar em casa, sem estresse, sem atropelo, sem demora, sem perda de tempo. Né? Ari, seria isso mesmo, uma educação? Seria não a solução com a definitiva, mas seria um bom caminho para começar eu gosto muito de falar, até por ser professor. Sim, professor, também, né? Eu costumo falar assim, às vezes até para pais, né, quando eu dou palestra e tal, que é assim, qual é a educação que você quer dar para o seu filho? Né? Então, eu quero dar a melhor educação para o filho. E aí ele vai aprender onde? Com os professores, né, com os amigos, com todo mundo. E aí, você imagina o pai que coloca o filho na melhor escola, e aí nos horários de rush, eles param em fila dupla nas principais vias para pegar os filhos, e param lá com o pisca-alerta tal, atrapalhando o trânsito e tal. E aí o filho espera, e aí o filho está crescendo vendo assim, olha, o que eu estou aprendendo lá na escola é super importante. Né? Meu professor ensina educação, que eu tenho que respeitar, né? Que eu tenho que parar no sinal vermelho, que eu tenho a faixa de estacionar, não estacionar tal. Só que aí, de repente, ele sai, né, dessa realidade e encontra o grande educador, que são os pais, né, dando esse exemplinho que é parar em fila dupla. Então é aquela coisa, eu dou o melhor, mas eu não faço o melhor. E aí, já viu, né? Mas, André, não sei se você lembra, claro, você vai lembrar, tinha uma pracinha ali no final da Ana Costa que tinha a questão da educação no trânsito. A escolinha, né? A escolinha. Sim. Está em outro local ou foi extinta? Você sabe dessa informação? Eu passo às vezes ali, eu não vejo. Não, ali não tem mais. Ali na praça então, não. Tiraram. Era interessante ali as crianças, eu sempre vi. Era bem legal, ali, mas será que eles. Educativo, não sei se. Sabe se não eles. Sei dizer. Não sei. Até se tiver alguém aí assistindo e saiba, porque isso era muito importante. Eu sempre vi ali os carros, as crianças. Infelizmente, com a educação. A mudança de governos. Acontece muito isso. Projetos que estavam funcionando, estavam dando certo, não tem continuidade. Né? Não tem a continuidade. Então é complicado. Deveria ter. Outro que também caiu, acabou, simplesmente, a incubadora de empresas. Uhum. Foi um negócio que deu certo aqui em Santos, ajudou muita gente,
era ali na Rua do Comércio, né? Depois mudou ali para Brás Cubas, ao lado do Fórum Trabalhista. E aí acabou o governo porque foi criado, se não me engano, no primeiro governo do Beto. Do Beto, isso. Aí o Papa deu continuidade, houve uma certa queda, tal, mas agora acabou. Fecharam, acabou e fechou agora Fechou agora esse ano. Agora esse ano? É. Acho que a questão de... Pelo menos que eu estou ali todo dia, porque eu advogo ali na área trabalhista, então o prédio ali, bem ao lado do fórum, questão de uns 2 meses ou 3 meses, a faixa lá aluga-se. Então, porque fechou mesmo, não mudou para outro lugar, pelo menos na imprensa a gente não ouviu nada nesse sentido, mas acho que acabou mesmo. E o filé... é um projeto pioneiro no país. Muito interessante. Muito interessante, porque estava ajudando aquelas pessoas que estão iniciando, né? Fornecendo... Hoje tem vários escritórios modelos, né? Inclusive a OAB tem escritório modelo, isso. Junto em convênio já há muito tempo com a Prefeitura, com o Estado. E a incubadora era justamente para evitar você de ter aluguéis e gastos enormes, né? Mas, infelizmente, justamente para quem está começando, e até uma questão até de próprio emprego, geração. Às vezes você não precisa ser uma empresa enorme, mas de repente você pode estar começando emprego e gera a questão do recolhimento de impostos para a prefeitura. Também. Né? Você tem o ISS, então se você está incentivando essa abertura de empresas, você tem uma maior quantidade de empresas, de autônomos na região, ajuda com o ISS, que hoje nós temos aí um ISS de 3%, né, na cidade, e que você vai acabar perdendo receita, né, ali. Santos sempre foi muito empreendedora, né? Sim. Assim, a cidade, hoje a gente tem aí nessa área de tecnologia, para inovação, até mesmo na área de internet, com plataformas e mobiles, desenvolvedores de sites. Então hoje a gente tem modelos e exemplos que hoje atuam no Brasil até fora do país e que vieram de Santos, né, que nasceram em Santos. Então, realmente a cidade sempre teve esse perfil, como também outras áreas que também a gente sempre foi destaque, na parte política, né, também. Mas nessa área de empreendedorismo realmente sempre foi muito forte. Hoje o empreendedorismo digital está dando tom, né, dessa área de empreendedorismo. Mas realmente, hoje até eu estava, por coincidência, estava tomando um café agora à tarde com o Zufo, que já foi do Sebrae e tal, que é um cara que professor do Senac, tudo, que trabalha com essa área de empreendedorismo, né? Inclusive hoje atuando na prefeitura, nessa secretaria. Então, assim, a parte de empreendedorismo é muito importante, principalmente para a geração de rendas. Que até uma coisa que eu acredito que as pessoas, não é o tópico aqui que a gente está falando, mas seria importante também puxar um gancho, que muitas pessoas estão falando da questão da economia, né? Parece que o país puxou o freio de mão, né, agora, e aí alguns até, hoje à tarde, até conversando com o Zufo, talvez a Copa, tal. Não, antes mesmo da Copa, então assim, já entrou o ano um pouco desacelerado e agora tá bem complicado. E uma coisa que acaba dando um pouco sobrevida, às vezes, a essas paradas econômicas é justamente o empreendedorismo. Né? É justamente essa coisa dos novos negócios, são os pequenos. Né? Então, aí, de repente, acaba dando uma sustentabilidade. Principalmente nessa área de tecnologia. Ainda hoje eu estava passando ali indo levar minha esposa no escritório dela, passei ali pela General Câmara, aquela região ali da Conselheiro, entre a Conselheiro. Imóveis ali, tudo vazio, tudo degradado. O setor de tecnologia, a própria parte de hardware, né? Não de software, mas de hardware também, não precisa de espaço. Você pode ter uma pequena indústria num apartamento daqueles antigos, num imóvelzinho daqueles antigos, você pode ter uma indústria ali, uma indústriazinha do lado do porto. Não existe uma política para se formar um polo tecnológico aqui na cidade ao lado do porto. Espaço tem. Tem lugar para fazer. Até para revitalizar aquela área. Seria o principal. Incentivos, trazer as indústrias, trazer os próprios chineses, trazer para cá. Vamos desenvolver um polo na cidade que aquelas 5, 6, 10 quadras que tem ali, está toda degradada e ali daria um polo bacana, muito bom de um Vale do Silício ali, vamos dizer, sim. Lógico, a grosso modo, mas
Você poderia fazer um polo ali de tecnologia, porque você pode carregar ali uma piroacombi, uma van com muita carga dessa, porque são coisas que não precisam de espaço. Claro. Precisa de espaço. A produção já quer fazer o break. Já estão explodindo. Não, mas nós temos que fazer um break mesmo. Vocês fiquem aí um minutinho que nós já voltamos. O Vitor cochilou. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento Audi Center Santos, Rua Brás Cubas 340. CVC, tudo por uma boa viagem. E Forma Plus, por uma vida incomparável. Venha conhecer o Quiosque Point das Tribos, oferecendo o que há de melhor na gastronomia japonesa. Além de sushi, sashimi e yakisoba, você encontra porções variadas, lanches e o melhor temaki da região. Venha conferir. Avenida Ayrton Senna da Silva, 35A, Quiosque do Itararé. Delivery 3013-5149. Point das Tribos. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Olá pessoal, convido você, telespectador, a assistir nosso programa Odonto News TV. Passará sempre às quintas-feiras, às 8h30 da noite, com reprise às quartas-feiras, às 5h30 da tarde. Nós abordaremos todos os temas da odontologia. Invista na saúde, cuide do seu sorriso. Buffet Maison Vannucci, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos. Aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vannucci, Avenida dos Bancários, 42. Para reciclar, precisamos separar o lixo que pode ser reciclado do lixo que não dá para reciclar. Então separamos o lixo por cores. Vamos ver quais são? O papel e papelão colocamos na lixeira azul. O plástico na lixeira vermelha. O vidro na lixeira verde. O metal colocamos na lixeira amarela. E o lixo orgânico colocamos na lixeira marrom. Oficina Frota Vento conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na Rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Se o barulho incomoda, imagine a doença. A dengue mata. Não deixe água acumular em objetos como vasos, pneus, latas, garrafas e mantenha fechados poços, caixas d'água e cisternas. Não cultive plantas em vasos com água e mantenha as calhas sempre limpas. Dengue. Vamos ao combate. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Olá, graça e paz. Que Deus esteja te abençoando neste dia. Eu sou o evangelista Lucas Faustini e quero convidar você para estar conosco todas as sextas-feiras às 9h30 da manhã
e reprises às segundas-feiras às 14 horas para estar conosco aqui no Novo Tempo na TV. É isso mesmo, o Projeto Novo Tempo, Ministério Evangélico de Santos, está na TV Com, trazendo todas as novidades daquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Venha conhecer o nosso trabalho, vem com a gente, Deus te abençoe. Esse é um novo tempo sobre a minha casa. Estamos de volta com o TV Com Debate, nessa noite de sexta-feira, dia 30 de maio de 2014, com a presença aqui dos nossos amigos e convidados, o advogado Dr. André Luiz e também o professor universitário Ari Brito. Nós já temos aqui a participação dos telespectadores. Vou começar com o Jorge do Marapé. Um grande abraço para você. A ciclovia, quando sai do centro, indo para Nossa Senhora de Fátima, tem vários postos de gasolina. Mas quando os caminhões vão abastecer, eles ficam em cima da ciclovia, fazendo com que os ciclistas tenham que parar ou desviar. De quem é a culpa? Dos caminhoneiros, dos postos de gasolina ou da prefeitura que não se planejou? André, o Jorge do Marapé pergunta a questão da ciclovia. Porque desde que eu sou criancinha, que eu era criancinha, eu aprendi que a via de trânsito da bicicleta é a direita, do lado direito, né? E a ciclovia, justamente nessa avenida, ela fica do lado esquerdo. E aí nós temos aquele posto que fica ali quando termina e começa aquela outra via que vai sair lá no Marginal do Morro ali, né? Aí o que acontece? Os caminhões não ficam só em cima da ciclovia, eles ficam no meio da rua também, porque são grandes, então eles vão fazendo aquela fila. Aí vem o terceiro, que não quer pegar a fila, que é mais malandrinho, mais esperto, aí já entra na fila tripla. E aí vai indo, daqui a pouco, para tudo. Ari, o Jorge, você conhece o Jorge? O Jorge, manda um abraço. O Jorge Aloy, né, que é um parceiraço, a gente faz treinamentos, cursos juntos, também é professor. E claro que essa questão, acho que até por isso que ele levantou, tem a ver com a educação, né? Então, você faz um planejamento contando assim, tudo vai dar certo. Essa que é a ideia. Então, eu vou construir a ciclovia aqui, que as pessoas vão passar aqui direitinho e tal, vai ser assim, assado e tal. Só que nem tudo vai dar certo. Um exemplo simples, até vou sair aqui para a cidade vizinha, para todo mundo visualizar uma coisa. A ciclovia na Frei Gaspar está do lado direito. E aí você sobe a Frei Gaspar até Imigrantes lá, você vai embora, aí você vai passar pelo centro e aí você está na ciclovia do lado direito para quem está subindo. Só que todas as drogarias e farmácias, todos os comércios são do lado direito, inclusive os estacionamentos de emergência, né? Imagina, você para lá para comprar um remédio, alguma coisa assim e tal, aí você teria que parar em cima da ciclovia. Então não existe mais. Então a pessoa que está, por exemplo, numa necessidade, uma emergência, vai ter que parar do lado esquerdo. Só que aí, como o estacionamento era do lado direito e no esquerdo não está previsto isso, o que acontece? Você não pode usar uma farmácia, você não pode parar uma drogaria e tal. Isso está quebrando, né? O comércio, imagina, esses caras vão quebrar porque não tem onde parar. Né? Quem corre o risco ali de repente, conseguir uma vaguinha. Então, assim, quando você planeja, vamos fazer uma ciclovia aqui, ou vamos fazer uma rua ali, vamos um viaduto aqui ali, é tudo muito lindo no planejamento. A gente estava até comentando essa questão da Imigrantes. Você faz a Imigrantes, aí você constrói uma estrada desse porte, uma obra desse porte, e aí você não prevê uma alça ou uma construção periférica para poder chegar na cidade. O que acontece? Todo mundo desce ou pela Imigrantes, pela Anchieta, aí vai lá e cai na Martins Fontes. O que acontece? Acontece isso que está acontecendo hoje, que é a falta de planejamento. Todo mundo desce a serra numa Imigrantes maravilhosa, pega lá a interligação, primeiro mundo. Em 40 minutos, no máximo, qualquer carro desce a serra. E depois fica 1h30 na entrada da cidade para conseguir poder passar. Andar 1 quilômetro, ali da Martins Fontes até um centro da cidade, uma Conselheiro Neves. Então, hoje, mais ou menos assim, eu dou aula às 19 horas, né, numa segunda-feira, por exemplo, e aí os alunos chegam de fretado vindo do ABC, muitas vezes por causa do curso de engenharia, tudo, e chegam às 8h30. Então o professor não pode dar chamada mais às 19 horas, porque tem que contar com esses atrasos todos por conta do quê? Por conta de uma falta de planejamento. Então, a ciclovia, então mais um abraço aí pro Aloy, a ciclovia, assim, foi planejada para ser de um jeito.
a execução acaba acontecendo de outro e aí não tem jeito. Mas aí, André, eu te faço uma pergunta. Nós estamos conversando aqui, e o próprio Ari falou, professor universitário há 20 anos, e sempre discutindo os mesmos problemas. Será que esses problemas não são convenientes para as administrações? Porque não é fácil resolver os problemas. Desculpa falar, é burrice? Vivem acomodados ou eles gostam mesmo de ter problema para tentar fingir que está sempre resolvendo? Eu não sei dizer, porque para ganhar voto não é, porque eu acho que não adianta ficar dizendo, eu vou resolver isso, eu vou resolver aquilo. Não sei, realmente eu não sei te dizer qual é não se consegue, não se consegue fechar a conta. Né? Porque quando começa a fazer um negócio aqui na frente, aqui atrás já está tudo deteriorado. Fez aqui, aí daqui a 10 anos vai fazer ali na frente. Só que passaram-se 10 anos e aqui atrás já está precisando de novo. Então, como ele disse, não se faz uma coisa integrada. A gente até deu um exemplo aqui no intervalo. O nosso corpo, a circulação de sangue, como é que é? Sai do coração com as artérias, que são veias grandes, né? Ela distribui uma central e vai passando, depois vai para as veias, depois vai para os capilares, que são aquelas mais fininhas que a gente não vê, que passa só um glóbulo vermelho. É mais ou menos isso o que acontece, só que aqui não acontece isso. Ele sai da artéria, já vai direto para o capilar, então não adianta, não passa no meio, então... Aí o que acontece? Para tudo ali, porque vai passar um de cada vez, fica todo mundo esperando ali para passar. Aí falta oxigênio, falta... falta de integração. E essa questão que você falou também, nas administrações municipais, normalmente a gente costuma ver também, eu que também trabalho com marketing político, tal, sempre estou também no meio, né, dessas pessoas, vendo pessoas que realmente querem desenvolver um trabalho legal e desenvolvem, né, tem muitas pessoas, às vezes a gente fala... As pessoas falam da classe política ou de um político, assim, no geral, generalizando, mas tem muita gente boa e gente fazendo coisas sérias, né? E aí o que acontece muitas vezes é que as pessoas veem, no caso do município, o prefeito muitas vezes como um síndico de prédio, que tem que resolver as questões mais emergenciais. E como o recurso ele é limitado, você acaba dando prioridade para aquilo ali que o município permite e acaba, então, faltando um pouco essa visão de planejamento a longo prazo, que numa grande empresa, por exemplo, ou numa família, você fala, vou planejar mais ou menos, vou mudar de apartamento daqui a alguns anos, você começa a economizar, ou compra um carro, aí você vai economizar. A prefeitura não, a prefeitura está, em linhas gerais, pensando assim, agora a cidade está toda esburacada. Então, acaba, logicamente, impactando numa parcela de pessoas que são formadores de opinião, inclusive, que tem veículos. Então, aí a gente acaba assim, vamos asfaltar, né? Vamos colocar asfalto nas ruas. E isso acaba passando uma ideia da cidade, assim, a cidade está bonita, tá organizada. Mas, na prática, não existem, muitas vezes, políticas por trás disso para dizer, olha, qual vai ser... E isso há 20 anos se discute, sinceramente. Né, que assim, qual é a veia, né, qual é a missão da cidade? Então, Santos vai ser uma cidade portuária, vai ser uma cidade turística, tentando, né, mesclar aí os dois. Aí agora com essa coisa de pré-sal, começou a falar em pré-sal, começou a falar em petróleo, aí começou a construir prédio, um monte de coisa e tal. Só que não pensou, por exemplo, que todos esses prédios construídos vão entrar na mesma rede coletora de esgoto, na mesma rede de água. E aí, assim, foi planejado isso? Tem 50 anos, 80 anos. Então, de repente, hoje a gente está aí comemorando o centenário do Saturnino de Brito, né? E tá que foi um homem que teve uma visão fantástica. E a gente está colocando milhares e milhares de novas propriedades, de novas unidades, para a mesma rede coletora, para a mesma rede de água. Então, hoje, sabe o que vai acontecer? A gente está falando assim, tá seca, falta de água e tal. Vai chegar uma hora que... garoou, a cidade alaga. Aí você fala, mas por que alaga? Não só por causa do asfalto, mas também por causa dessa digamos, uma sobretaxa, vamos dizer assim, de dejetos e de água que as pessoas vão estar, que essas unidades todas vão estar colocando na rede de esgoto e que efetivamente vão causar impacto. E aí, de novo, cai no que o André falou. Aí a Sabesp vai ter, como a responsabilidade da Sabesp, a Sabesp vai ter que fazer novas obras para poder, então, adequar o tamanho da rede coletora e tal. Aí nisso quebra o asfalto. Aí vai quebrar onde? Onde foi construída a ciclovia, o VLT. Aí vai ter que transferir o VLT daquele lugar para o outro. Então desativa. Ou seja, não querendo ser pessimista, mas talvez daqui 20 anos, aí os mais novos, né, vão estar assistindo aqui
outras pessoas aqui também mais novas debatendo. Seus alunos, poderão amanhã estarão debatendo as mesmas coisas. Os mesmos assuntos, os mesmos temas, porque efetivamente, né, parece brincadeira, mas não é. Às vezes fala, não, é falta vontade política, eu ouço muito isso por aí de forma geral. Às vezes não é nem vontade política, é porque muitas vezes esse prefeito que é visto como síndico tem que ficar apagando incêndio o tempo inteiro. E são muitas necessidades. E um outro aspecto também, que eu estava aqui falando e eu também, é um outro problema também que é muito local. Santos sempre teve isso. O que acontece? A ação também tem, politicamente, a ação também tem que ser integrada. Então nós temos um prefeito que precisa de verba do Estado e precisa de verba do governo federal. Então nós temos que ter o prefeito, né? Nós temos que ter deputados estaduais, que é a nossa representação na Assembleia. Na Assembleia, para quê? Para buscar verbas do Estado e trazer para cá. E nós temos que ter os deputados federais, que é para buscar lá em Brasília, escrever a nossa cidade, os nossos problemas no orçamento. Então o que acontece? Hoje nós elegemos um prefeito, amanhã esse prefeito, de repente ele vai se candidatar, no meio do caminho ele vai se candidatar a deputado estadual ou deputado federal, ele é eleito. Aí, na próxima eleição, ele quer voltar a ser prefeito, aí ele volta, se candidata novamente a prefeito. Fica esse jogo, né? Ou seja, as pessoas têm que sentar, todos os políticos aqui têm que se reunir e falar, olha, o fulano quer ser deputado, tá? Você quer ser prefeito? Então você vai ser prefeito e vai terminar, porque eu vou ser candidato a deputado, e nós vamos fazer uma ação, deputado estadual, nós vamos fazer uma ação conjunta. Você trabalha aqui e eu trabalho lá, independente de partido, porque isso acontece no interior, e o interior hoje está muito mais, aquela região de Campinas, Sorocaba. Você passa por lá, é primeiro mundo. Cidadezinhas pequenas, Itapira, aquelas cidades pequenas que praticamente, Itapira o que tinha? Tinha um manicômio lá. Hoje, passa lá para você ver, pela Dom Pedro ali, você passa ali, é um absurdo. É só o Sumaré, Nova Odessa. Tem um bairro industrial, tem um distrito industrial com várias indústrias. Por quê? Indaiatuba. Então, o que acontece? É uma ação integrada. O prefeito vai ficar lá 2 mandatos. Ele fica lá 2 mandatos. O deputado estadual fica 2 mandatos, ou quantos mandatos sejam necessários. Ele vai trabalhar nesse aspecto. Depois ele vai. E assim tem que ser esse planejamento. Aí quebra isso, o prefeito aqui fica sem poder, sem dinheiro, aí tem que correr lá em Brasília para pedir direto para o ministro. Por quê? Porque ele não tem um deputado que esteja trabalhando lá. Né? Cai então, de novo, André, na minha visão também, é essa questão, claro, tem essa questão da política, da representatividade, que é fundamental, lógico, mas muitas vezes entra até na questão que eu já falei da vocação da região, da cidade, da falta de planejamento. Por exemplo, a gente tem hoje as regiões metropolitanas oficializadas pelo governo do estado e tal, e assim, qual é a vocação da região metropolitana? Então você tem, por exemplo, verba do DAD, né, que então são instâncias balneares. Poxa, você tem uma região de litoral que é fantástico, dá para você explorar o turismo de forma maravilhosa. Só que aí, de repente, a gente tem um porto, que a gente fala, o maior porto, um dos maiores portos do mundo. Só que muitas vezes, para você pensar na vocação da cidade como turística, você acaba tendo o porto, e muitas vezes eu ouço as pessoas falando na universidade e tal, muitas vezes as pessoas veem o Porto de Santos como um ônus para a nossa cidade, porque ele movimenta, né, bilhões, tal, movimenta, né, o país, movimenta o PIB aqui pelo Porto, só que o que a cidade ganha com o Porto? Efetivamente, os problemas que um porto traz. Então, assim, se a gente resolver, que aí onde você colocou agora o Parque Tecnológico, você pega, por exemplo, Fortaleza, você pega algumas regiões que você tem um porto e aí as cidades em volta são vocacionadas para uma região portuária, então o que vai acontecer? Você vai ter investimentos na área de tecnologia, vão ter indústrias que vão se aproximar dessa região. Então, São Vicente, Guarujá, toda a região aqui poderia ter, por exemplo, indústrias próximas que facilitariam, por exemplo, escoamento, sem precisar depender de transporte, de modal. Só que hoje o que acontece? Hoje a gente não tem nem espaço para construir isso. Bertioga, tá tudo saturado, né? Porque a gente vive em ilhas. E tem o problema do meio ambiente também, que não nós permite. Temos a área de preservação ambiental. Então é complicada a nossa situação, porque nós temos... E Santos, nós temos que ter aqui uma integração dos três níveis de Estado. Porque nós temos o Porto, que é federal.
temos que ter universidades estaduais, universidade pública, com polos de... nós temos universidades particulares que têm polos de pesquisa, mas está faltando a presença do Estado você imagina que até pouco tempo atrás a faculdade da USP de Oceanografia ficava onde? Do lado do Rio Pinheiros ali. Na USP de São Paulo. Na USP de São Paulo, com o campus lá o campus da Oceanografia, quer dizer. E dentro do... É isso aí. Totalmente, você fala isso nos Estados Unidos, vão dar risada. Você fala, não, vocês estão brincando, não é possível isso. Então, nós temos que ter os três em sintonia, os três níveis de governo. O municipal, o estadual e o federal, que é o Porto, o Porto precisa dar bônus para a cidade, né? Temos mais participações aqui. O Filete, parabéns ao programa. Obrigado, Filete. Um grande abraço. Hoje é um dia triste para a nação. Joaquim Barbosa anunciou sua aposentadoria aos 59 anos, podendo ficar mais 10. O que vocês acham disso, Ari? Bem, independente da pessoa dele, né, que eu não conheço, eu diria que ele virou o novo Ayrton Senna, medidas as proporções. Acabou virando um símbolo no momento que a gente tem alguns princípios e valores da sociedade um pouco depreciados, principalmente com a quantidade de escândalos que acabaram aparecendo na mídia, na história recente. E de repente veio um cara que virou um ícone, assim, né? Pô, tá aqui. E aí a saída dele do cenário, e a gente sabe, aí algumas pessoas mais próximas sabem que o problema de saúde dele está muito sério, então o cara não consegue ficar em pé, não consegue ficar sentado e tal, então tem esse problema. Mas é uma pena, e aí eu não vou nem entrar, não é um demérito a ele, ao contrário, o cara realmente mostrou um baita valor. Só que é uma pena no nosso país ter um cara desse, né? Porque se a gente for imaginar, assim, que a gente, do tamanho que é o país, a gente precisaria ter vários Ayrton Sennas, vários Joaquins, né, vários caras que realmente representassem, fizessem a diferença para a gente poder passar um pouquinho de esperança para as pessoas. Porque na universidade, a gente vê o pessoal entrando no primeiro ano dos cursos, independente do curso, e pensando assim, pô, qual vai ser o futuro do país? Né? O que vai acontecer do país? Do jeito que está indo a coisa, como que vai ser? E ao mesmo tempo, a gente ouve, né, assim, em geral, assim, pô, o país está crescendo, está desenvolvendo. Só que as pessoas não estão sentindo isso, que acabam afetando mais por causa desse impacto, dessa quebra de princípios e valores que a sociedade está enfrentando nesse momento. Então é uma pena a saída dele do cenário nesse sentido, na minha visão, porque vai afetar um pouquinho, da mesma forma que um pouco mais atrás a gente teve um ícone também, que era o Senna, que agora recentemente comemorou aniversário e tal, o Joaquim também é a mesma situação. Eu vou passar para você, André, mas eu vou passar com outra pergunta do Cosme, quero mandar um abraço, porque senão vai acabar o tempo. Doutor André, o que está acontecendo com a segunda vara da Fazenda de Santos? O processo transitado e julgado desde agosto de 2013, protocolos e documentos e são extraviados. Por que é tão difícil um trabalhador receber seus direitos desde agosto de 2004? Cadê a justiça que não funciona? Parabéns, TV Com Debate. Aos apresentadores e toda a equipe, por ter dignidade de atender o telefone e fazer as perguntas. Aí não tem o que aqui? Aí não tem jabá? Não tem jabá. É isso aí, Cosme. Antes de passar para você, André, a questão do Joaquim, eu vejo uma forma bem simples e com tristeza. Ele simplesmente está fazendo o seu trabalho. E de forma séria. E virou um herói. Se todo mundo trabalhasse de forma séria para aquilo que foi designado, o país estaria muito melhor. André, o Cosme e o Joaquim. É um problema endêmico, por enquanto não há solução para a justiça. Infelizmente não há solução. Nós temos que caminhar do jeito que está caminhando. Infelizmente, na vara da fazenda, agora você imagina uma vara da família, uma pessoa receber para receber uma pensão, demorar um ano e meio para o juiz, para chegar a petição no juiz, para o juiz despachar. Só por aí, a vara da família, alimento de uma criança, de um alimentando, ou seja, então é o caos total, da falência total da justiça. Não dos componentes da justiça, porque nós temos pessoas de valor trabalhando o funcionalismo estadual, são heróis. São heróis porque eles trabalham em péssimas condições de trabalho, ganham mal e não tem incentivo nenhum. Você não tem um governo um plano de carreira com incentivo,
não tem qualquer tipo de incentivo, não há merecimento, não há o critério de merecimento, quer dizer, tem que fazer uma reforma geral e começar praticamente do zero. Isso vai demorar um pouquinho para conseguir, vai ter que ter um governo aí que se empenhe em aplicar dinheiro, aplicar recursos para poder modernizar a justiça, para aí sim a coisa fluir de uma forma satisfatória e todo mundo alcançar aí a sua justiça, né? Cosmo, só para você ter uma ideia, tem um inventário do meu pai, só está durando 17 anos. Ari, muito obrigado, nosso tempo terminou, muito obrigado pela sua presença, foi um grande prazer mais uma vez tê-lo aqui, um bom final de semana. Obrigado pelo convite, um final de semana maravilhoso aí para todos que nos assistem e que a audiência aqui da TV Com, que eu sei que é bastante especializada, continue refletindo e continue mandando perguntas para cá e participando, porque é fundamental que a gente mude e a mudança começa por aqui, com o debate. André, também mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, um grande prazer e um bom final de semana. Eu que agradeço o convite, agradeço aí os telespectadores que participaram, o programa é muito visto, porque a gente na rua é reconhecido, as pessoas vêm conversar com a gente, é muito bacana. E essa é a importância da TV local, né? A TV local, ela abre esse espaço para ter o debate local, para a gente debater os problemas da cidade, da região. É muito bacana isso daí. Eu fico muito satisfeito de poder participar desse processo todo aí. Muito obrigado. E, produção, um bom final de semana para vocês. E a vocês, telespectadores, também um excelente final de semana. Deixo aqui meu grande abraço e até segunda-feira com mais um TV Com Debate.